Quarta-feira de decisão no Brasileirão, isso mesmo. Vamos ter o confronto entre Botafogo, líder, jogando dentro de casa, contra a equipe do Palmeiras, que é o vice-líder. E no caso de uma vitória da equipe do Palmeiras, essa diferença pode cair para apenas 3 pontos. Isso mesmo. Caso o Botafogo venha perder esse jogo, vai colocar muito fogo nesse campeonato. É Botafogo botando fogo no campeonato. Vai ter palpite gratuito nesse jogo. E falar em gratuito, tem R$5 para vocês na descrição do vídeo. É só clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$5 de bônus, beleza? Vamos embora pro vídeo, porque fora esse jogo tem outros jogos também do Campeonato Brasileiro e tem jogo da Copa da Alemanha, Borussia Dortmund jogando dentro de casa. Tem também a equipe do Chelsea jogando pela Copa da Liga Inglesa. Vamos embora. Vamos à análise do primeiro jogo no primeiro dia do mês de novembro. Temos aí o líder do campeonato, Botafogo, jogando em casa contra a equipe do Palmeiras, que é o segundo colocado. A diferença agora são apenas de 6 pontos. Tudo bem que o Palmeiras tem um jogo a mais do que a equipe do Botafogo e do que a equipe do Bragantino. Tem esse detalhe, tá bom? Mas vamos lá, galera. Nos jogos recentes, vamos colocar aqui, os jogos recentes do Botafogo. Vem de uma derrota em casa para o Cuiabá, um empate em casa contra o Atlético Paranaense, 2 vitórias fora de casa, um empate em casa contra o Goiás, uma derrota em casa contra o Flamengo, ou seja, o Botafogo não ganhou os últimos 4 confrontos dentro de casa, enquanto a equipe do Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, uma vitória fora de casa contra o Curitiba e 2 vitórias em casa, uma goleada sensacional contra a equipe do São Paulo por 5-0 e uma vitória dentro de casa contra o Bahia por 1-0. Galera, para esse jogo, menos de 3.5 gols nos jogos do Botafogo, 100% dos seus últimos 10 jogos. Menos de 3.5 gols em 9 dos últimos 10 jogos do Palmeiras. O único jogo que não bateu essa linha de menos de 3.5 foi justamente no clássico contra o São Paulo. Detalhe para o Botafogo, que levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. A sequência do Botafogo não é boa e esse jogo, ao meu ver, define boa parte do campeonato. Caso o Botafogo vença esse jogo, eu acredito que o Botafogo aí praticamente coloca a mão na taça do Brasileirão. Mas caso o Botafogo perca, esse campeonato vai pegar fogo. Galera, eu vou criar uma aposta aqui para vocês, ó. Estamos aqui, Botafogo e Palmeiras. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou num resultado a favor do Botafogo. Eu vou mais num resultado a favor do Palmeiras. Eu vou de hipótese dupla, empate ou Palmeiras, e vou a favor das estatísticas no mercado de gols. Qual foi a estatística que eu trouxe para vocês? Que aconteceu em 100% dos jogos do Botafogo e 90% dos jogos do Palmeiras, menos de 3.5 gols. Isso mesmo. Se a internet colaborar, menos de 3.5 gols deu uma odd de 1.71. Então, a minha análise é empate ou Palmeiras e menos de 3.5 gols, odd de 1.71, 71% de retorno. Acredito que esse jogo tem grande chance de um empate, mas se for para colocar como palpite para uma das equipes vencer esse jogo, a minha análise é para o Palmeiras, beleza? Então, análise aí desta quarta-feira de futebol. Já comecei logo com o jogo que é o palpite gratuito desta quarta-feira. E o palpite gratuito que já está na tela para vocês, acabei de fazer análise no jogo Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, já que o jogo é no Newton Santos, no Engenhão. Coloquei aqui, Palmeiras ou empate, é o Palmeiras não sair derrotado desse confronto e menos de 3.5 gols na partida. Mercado esse que bateu em 100% dos últimos jogos do Botafogo e 90% dos últimos jogos do Palmeiras. Esse é o palpite gratuito, coloquei minha unidade aqui de 1.000, odd 1.71, retorno de 1.710. Essa é a minha análise para Botafogo contra Palmeiras, jogo válido pelo Brasileirão Série A, é líder contra vice-líder. Segundo jogo a ser analisado, Copa da Alemanha, Borussia Dortmund jogando em casa
contra a equipe do Hoffenheim. Galera, Borussia Dortmund não perdeu nas últimas 7 partidas, marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. O time do Hoffenheim vem marcando gols nos últimos jogos, mas vem tomando muitos gols. Levou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. Lógico que tratando-se de 2 times alemães, poderíamos trabalhar aqui mercado de gols, só que o mercado de mais de 2,5 gols está pagando menos do que 1,40. Sinceramente, não me sinto confortável em entrar nesse mercado de gols aqui. Vou trabalhar nesse jogo para uma vitória do Borussia Dortmund pagando 1,60. Essa é a minha análise para Borussia e Hoffenheim. É uma vitória do time da casa. O Borussia venceu a equipe do Hoffenheim e avançar para a próxima fase. Vamos de Copa da Liga Inglesa, porque temos o Chelsea jogando em casa em Stamford Bridge contra a equipe do Blackburn. Equipe do Blackburn que não vem bem na segunda divisão do campeonato inglês, a Championship, ocupa apenas a 12ª colocação. O Chelsea também não vem bem na Premier League, mas é o tipo do jogo que é bom para o time do Chelsea se reencontrar. Então, ó, dos últimos jogos, o Chelsea venceu... Ah, não, aqui é entre eles. O Chelsea perdeu de 2-0 do Brentford, empatou de 2-2 com o Arsenal, meteu um 4-1 no Burnley, um 2-0 no Fulham e 1-0 no Brighton. O Chelsea vinha de uma recuperação, 3 vitórias seguidas na Premier League, empatou um jogo com o Arsenal que estava ganhando e depois perdeu para o Brentford, incrivelmente. Galera, esse jogo é o tipo do jogo que eu acredito aí que o Chelsea vence para poder se recuperar. Então, Chelsea contra Blackburn, jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, ou, como está aqui, League Cup, pagando 1,22 para você juntar e fazer alguma múltipla com essa odd aí do Chelsea para vencer esse jogo, apesar de não estar bem recentemente, mas ainda assim acredito numa vitória do time do Chelsea. Comecei falando de Brasileirão com vocês, com Botafogo e Palmeiras, falei ali de algumas Copas Europeias e agora vamos retornar para o Brasileirão, porque a equipe do Internacional que perdeu incrivelmente dentro de casa para a equipe do Curitiba. Ah, Pedro, mas o Vitão foi expulso bem no início do jogo e mudou completamente a temática do jogo, óbvio. Eu falo muito aqui pra vocês, futebol é um evento futuro incerto. O cara vai e me toma um cartão vermelho no início do jogo. Isso muda completamente qualquer análise que a gente tenha feito. Porque assim, pô, cara, você jogar praticamente o jogo todo com um jogador a menos, esquece, velho. As chances de derrota são gigantes. O Inter marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Só que o América Mineiro, apesar de ocupar a incrível última colocação, é um time que faz muitos gols. O time fez 36 gols. Só para você ter uma noção, fez mais gols do que a equipe do Fortaleza, que é o 9º colocado, a equipe do Cuiabá, que é o 10º colocado, fez 8 gols a mais que a equipe do Cruzeiro. Ou seja, é um time que tem um bom ataque, faz gol na grande maioria dos seus jogos, porém é um time que toma muitos gols. Diante disso, acreditando até aqui nessa opção de que o América Mineiro é um time que marca muitos gols, e o Inter também está com a média boa de gols, ó. Marcou gols em 8, mas levou gols em 100% dos últimos 10 jogos, over 2,5 nas últimas 3, ambas em 80%. Do outro lado, o América Mineiro, ambas nas últimas 6. Galera, minha análise para esse jogo é mais de 2,5 gols com a odd de 1,73. Você pode trabalhar também a opção de uma vitória do Internacional. Porém, mais de 2,5 gols me agrada mais, inclusive pela cotação, do que uma vitória do Internacional, apesar de acreditar numa vitória do Inter nesse jogo, beleza? Mas a minha melhor análise para Inter e América Mineiro é mais de 2,5 gols nessa partida. Para encerrar com chave de ouro, Flamengo e Santos. Primeiro detalhe, o jogo não é no Maracanã por conta da final da Libertadores. Esse jogo vai acontecer em Brasília. Lógico, mesmo sendo em Brasília, vai ter massivamente torcida do Flamengo nesse jogo contra a equipe do Santos. Flamengo marcou gols nas últimas 6, briga ali para poder chegar próximo dos primeiros colocados do campeonato. Caso o Grêmio, o Bragantino e Palmeiras não pontuem nessa rodada, o Flamengo pode chegar inclusive na vice-liderança. O Santos briga para não ser rebaixado. O Santos, que levou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, vai enfrentar o time de Tite, que tem como muito forte a marcação. Essa é uma característica do treinador. E o Santos tem aí como um péssimo ponto a sua defesa, que vem tomando gols em todos os jogos. Galera, minha análise para esse jogo: vitória do Flamengo, o jogo que acontece em Brasília, beleza?
Flamengo e Santos, a minha análise, vitória do Flamengo. E assim, turma, encerra aí o nosso primeiro vídeo de análise da semana. Não tivemos vídeo nem para os jogos da segunda, nem para os jogos da terça. É uma grade aí mais fraca, por quê? É um meio de semana, apesar de estar com rodada completa do Brasileirão, mas é um meio de semana que não temos os campeonatos nacionais europeus. Estamos com as Copas Europeias. Copa da Liga, Copa da Itália, Copa da Alemanha, Copa da Dinamarca, Copa da Bélgica, são as Copas. É um estilo de Copa do Brasil aqui para nós, beleza? Então, por isso aí não tivemos vídeo para os jogos da segunda e da terça. Valeu, galera, brigadão aí, você que ficou me assistindo até o final. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. O feedback é muito importante para o crescimento dessa comunidade. Tamo junto.